Fala, meu povo, Viana na área. E agora a gente vai começar com o módulo 3, falando sobre método de custeio. E aí, no método de custeio, a gente tem dois tipos, método de custeio por absorção e método de custeio variável. Rapidamente, bem rapidamente mesmo, eu já explico para vocês que a única diferença de uma demonstração de resultado do exercício pelo método de absorção e a demonstração de resultado do exercício pelo método variável, a única conta que diferencia é o tratamento dado aos custos fixos, ok? Então esse é o único detalhe que a gente tem de diferença. Porém, a sua aplicação, ela tem uma diferença em função da tomada de decisão. Então vamos lá. Depois eu explico o porquê. Mas o método de custeio variável, ele não é aceito pelo governo para que a contabilidade publique juntamente com suas demonstrações contábeis. Ok? Então vamos lá. Método de custeio por absorção, a DRE feito pelo método de custeio por absorção é uma DRE válida pelo governo e é ela que a contabilidade elabora e demonstra junto com as demais em sua publicação. Então, podemos dizer que a DRE por absorção é uma ferramenta iniciada pela contabilidade, ok? Então, é ela que é aceita pelo governo, é ela que é publicada junto com as demais demonstrações e um administrador vai ter que saber somente interpretá-la, porque ele não vai utilizá-la. Já a demonstração de resultado de exercício pelo método de custeio variável, essa é voltada para a gestão. Por que ela é voltada para a gestão? Ela tem informação nela que a DRE por absorção não possui. Característica, principal é o surgimento de margem de contribuição. E o que seria a margem de contribuição? A margem de contribuição é o preço de venda menos custos variáveis, menos despesas variáveis, igual a margem de contribuição unitária. Ok? Viana, entendi a fórmula, né? Vou até anotar, mas eu queria saber para que serve. A margem de contribuição ela serve para mostrar qual é o produto da sua empresa que vai contribuir mais para o teu resultado. Então, quando você tem o conhecimento do que é margem de contribuição, essa margem de contribuição vai permitir que você identifique qual é o seu produto que é mais rentável, que contribui mais para o resultado da empresa. A gente não pode nem dizer que é o mais rentável, porque a gente, nesse cálculo, eu vou repetir, preço de venda, custos variáveis, despesas variáveis, e aí eu tenho mais contribuição, mas eu não coloquei nada fixo nele, eu não coloquei nem as despesas e nem os custos fixos, ok? Então eu não posso garantir que meu produto vai acabar sendo rentável, porque a rentabilidade está ligada à lucratividade, e aí você vai verificar que ainda tem alguns gastos que vão acabar minimizando essa rentabilidade do produto. Mas a margem de contribuição ela diz quanto dele vai contribuir para o teu resultado. Se você não tivesse aquele bem, então, se ele tem uma margem de contribuição positiva, significa dizer que se você não vai ter naquele momento, se você não conseguiu vender, você já sabe que é aquele valor unitário que vai ser diminuído do seu resultado a cada momento, certo? Por isso que a gente não pode publicar. Ela é proibida a publicação, eu vou explicar o porquê o governo proíbe, mas a própria administração da empresa não vai querer fazer isso. Porque imagina, você mostrar para o seu concorrente qual é a margem de contribuição dos seus produtos. Quanto é que seus produtos estão iniciando no resultado da sua empresa. Vamos supor que eu sempre acabo fazendo um exemplo na prática. Uma empresa, vamos colocar assim, nossa mãe, nossa tia, algum parente nosso que trabalha com salgadinho, iniciou seu processo de vendas de coxinhas.
E aí, quanto essa coxinha contribui para o resultado dela? Ninguém sabe, só ela mesma. Porque a margem de contribuição de fabricar aquela coxinha, só ela detém essa informação. Porque só ela sabe o preço de venda, só ela sabe o custo unitário por produto, né? E aí a gente está falando sobre somente os custos variáveis. E só ela que tem a composição do que é o custo fixo dela. E aí ela chega no contexto da questão da margem de contribuição. Mas ela não publica. Se tivesse que mostrar para a família inteira quanto é que foi o resultado, ela vai dizer só se teve lucro ou não. Qual foi o valor da venda dela, custo total dela e despesa total e lucro. É isso que seria divulgado. Na prática seria a mesma coisa. Então, essa informação interna da empresa só diz respeito para a empresa, pô. Então, o que eu costumo dizer para os meus queridos alunos? DRE, por absorção, elaborado pela contabilidade. É ela que vai publicar as demonstrações. DRE, pelo método de custeio variável, a administração da empresa, é o administrador. Então, como é que o administrador não precisa saber de demonstração de resultado? Certo? Então, eu tenho lá a demonstração publicada pelo método de custeio variável, é tipicamente para quem vai trabalhar com gestão, seja ele contador, gerencial ou o administrador, certo? Então, eu preciso ter essas duas, informações bem centralizadas. A gente vai mostrar aqui na prática já. Mas eu precisava fazer toda essa introdução. E aí, para a gente ir para a prática, eu preciso falar mais de um detalhe. Vamos supor que a gente está vendendo um produto por R$500. A margem o custo variável dele é de R$280. Então, eu não tenho despesa variável. Para cada unidade que eu vender para esse produto, ele vai contribuir R$220 para o meu resultado. Então eu tenho, vamos lá, um produto no valor de R$500, preço de venda dele, tem o custo variável dele no valor de 280, então eu chego numa margem de contribuição de 220. Isso significa dizer que para cada unidade vendida, vai contribuir, vai aumentar o meu resultado de R$220, ok? Só que eu preciso ter mais uma atenção para uma nomenclatura, que é a capacidade produtiva. Então, vamos supor que você tem um limite de produção, né? Seu limite de produção são de 12 unidades e você só consegue fabricar 12 unidades por período, ok? Desse produto. E aí a gente já sabe que dessa capacidade máxima, esse é o número maior que a tua empresa consegue vender. E aí você também já sabe que para cada unidade que você conseguir vender, você vai ter uma contribuição de R$220 no resultado, um aumento no seu lucro de R$220. Se por um acaso um cliente chega para você e faz um pedido especial e diz o seguinte: olha só, eu não vou te pagar R$500 não, eu vou te pagar 530. Aí você vai e pensa, se ele paga 530, ele aumentou R$30 no meu preço de venda, significa dizer que se meus custos variáveis ficarem inalterados, eu vou ter uma margem de contribuição de 250, de 220 aumentou mais 30, foi para 250. E aí você vai pensar, caramba, agora cada produto vendido eu consigo aumentar 250 no meu resultado. Então eu vou aceitar esse pedido especial. Você não pode aceitar o seu pedido especial pensando somente no valor da sua margem de contribuição. Ela é um indicador, mas você não pode esquecer do outro indicador, que é a capacidade produtiva que a sua empresa tem. Aí o seu cliente diz o seguinte: mas para eu te pagar 530 por unidade, eu preciso de 20 unidades imediatamente.
olha só, ele precisa e só vai aceitar o pedido especial, essa oferta de que ele está querendo pagar de 530, se você fizer e as 20 unidades que ele está querendo. Você vai aceitar o pedido? Seu lucro vai ser maior. Você vai aceitar? Você não tem como aceitar, porque a capacidade produtiva da sua empresa são 12 unidades. Aí o que vai acontecer? Você vai manchar o nome da sua empresa, seu cliente não vai mais acreditar na sua palavra e por aí vai. Mas, Viana, eu não poderia fazer e depois eu entregava 12, depois fabricava mais 8, mas ele está querendo imediatamente. Você não tem essa capacidade. E quando a gente fala de capacidade, a gente fala de capacidade, olha, estrutural. O meu parque fabril, ele não suporta mais máquinas, mais funcionários para produzir essas 20 unidades. Então você teria que aumentar o seu espaço. Eu não tenho pessoal, mão de obra suficiente, seja ela direta ou indireta, para fazer tal pedido. Eu não tenho materiais suficientes, porque os meus fornecedores não vão conseguir entregar e eu também não tenho lugar para estocar. E aí eu também tenho uma série de fatores que eu tenho que analisar para saber se eu consigo ou não ter todo aquele pedido atendido ao cliente, certo? Então é por isso que eu preciso agora, sim, é por isso que eu estou falando que a gente já começa nesse processo de tomar decisão na área de custos, porque vocês vão perceber que o finalzinho desse módulo de custos, ele já inicia com a contabilidade gerencial. Porque margem de contribuição, capacidade produtiva, ponto de equilíbrio, né, são matérias que já inicia para um processo de tomada de decisão, que aí a gente já entra em contabilidade gerencial, ok? Lembra lá da nossa primeira aula? Contabilidade de custo, contabilidade financeira evoluiu para custo, que evoluiu para contabilidade gerencial, né? Que agora a gente está já vivendo uma controladoria. Sim, estou devendo também. O pessoal já pediu vídeo de controladoria, pediu vídeo de gerencial, mas calma. Deixa acabar todo esse processo que a gente está fazendo dessas playlists, principalmente essa, que é o curso completo de contabilidade de custos, ok? Então vamos para a prática, para verificar como é que funciona todo esse processo e verificar a principal ferramenta que eu ainda não expliquei, que é o tratamento dado para os custos fixos. É a única coisa que vai mudar de uma demonstração para outra, ok? Então vamos desenhar. Temos lá o nosso preço de venda do nosso produto, que eu acabei de dizer que é de R$500. E aí a gente tem o nosso custo variável, né? Ou seja, unitário, para quanto a gente precisa produzir esse produto, no valor de 280. E aí a gente chega nesse conceito novo que eu acabei de apresentar para vocês, que é a margem de contribuição. Quem é a margem de contribuição? É o preço de venda menos os custos variáveis unitários. Aí eu chego também na margem de contribuição unitária. A gente vai ver também a margem de contribuição total. Então, nossa margem de contribuição unitária, como eu falei, R$220. Mas, preste atenção, a fórmula da margem de contribuição unitária completa é o preço de venda menos custos variáveis unitários e menos despesa variável unitária. Se eu não tenho, é zero. No caso da nossa, despesa variável, ok? Por isso que era importante de verificar qual era a diferença desses custos variáveis, custos unitários, despesas variáveis, despesas fixas. É isso que é importante para a gente tomar essa decisão agora. Vocês vão entender melhor ainda nas próximas aulas, quando a gente vai falando sobre mais ponto de equilíbrio, ok? E aí que a gente precisa também do custo fixo total, de 1.200, o nosso exemplo aqui. A capacidade produtiva da nossa empresa são 12 unidades, né? Como eu acabei de dar um exemplo aqui para vocês. Lá no ponto de equilíbrio que a gente utiliza essa separação de custos fixos com a margem de contribuição unitária. Isso é importante pra caramba e vocês vão ver quanto é bom fazer a aula de custo de ponto de equilíbrio, tá?
Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que montar a nossa demonstração, só que a gente vai usar dois tipos de exemplos. No primeiro a gente vai vender 8 unidades e no segundo exemplo a gente vai vender toda a nossa produção, ok? Então a gente fabricou 12 unidades e vai vender 8. E no segundo exemplo a gente vai vender 12. Mas olha só, a gente vai ter que fazer a DRE pelo método de custeio por absorção invariável nos dois. Vamos ver a característica e as diferenças desses métodos. Vamos repetir aqui o que eu já falei, para deixar tudo anotadinho. No absorção, a gente vai calcular o custo fixo unitário. Já é uma dica, hein? Já guarda isso na cabeça de vocês. E também o CPV, a gente vai separar ele no que é fixo e no que é variável, certo? Lembrando também que a DRE por absorção, ela é aceita pelo governo e ela é elaborada e publicada pela contabilidade. Já no método de custeio variável, todo o custo fixo é apropriado no resultado. Então, não preciso achar qual é o custo fixo unitário, porque todo ele vai para a minha demonstração de resultado do exercício. Ele também apresenta a margem de contribuição total, que é isso que a gente acabou de calcular agora, né? A gente acabou unitário, a gente vai ver como é que chega no total. E essa demonstração ela não é publicada. A gente vai entender por quê. E só a administração que utiliza ela. Quando eu falo administração, administrador e o contador como gestor. E também a divulgação dele é proibida justamente por uma questão de tomada de decisão. Muito mais uma questão gerencial do que só porque o governo não quer, ok? Já que a DRE tem que ser obrigada, né, a ser publicada com as demais demonstrações já aceitas pelo governo. Então vamos montar a nossa demonstração do resultado do exercício. Vamos começar pelo método de custeio por absorção. E o primeiro exemplo, ok? No qual a gente vendeu, né, 8 unidades. Então, vendendo 8 unidades, a gente vai gerar uma receita. Qual o valor da nossa receita? Então, como é que eu acho a receita? Eu pego a quantidade vendida, 8 unidades, e vou multiplicar pelo preço de venda, que é R$500. Isso vai me dar uma receita operacional total de R$4.000. É assim que a gente encontra o valor da receita operacional, ok? Agora a gente vai diminuir pelo CPV, o custo do produto vendido. E como eu falei que ele vai ser apresentado aqui no absorção, vai ser apresentado separadamente. Então vamos lá. Custo variável total. Como é que eu vou achar o custo variável total? Vou multiplicar a quantidade vendida, 8 unidades, por 280, que é o valor do custo unitário, o custo variável unitário, certo? Então 8 vezes 280, eu vou chegar a um valor de custo variável total de 2.240. Agora a gente vai calcular o custo fixo total. O custo fixo total, eu preciso no método de custeio por absorção encontrar o custo fixo unitário, certo? Foi lá na primeira dica que eu falei. A diferença da transação de um para o outro é o tratamento dado aos custos fixos. Então, Viana, como é que eu acho o custo fixo unitário? Eu vou dividir o custo fixo total. Qual é o valor do nosso custo fixo total? O nosso custo fixo total é de 1.200. 1.200 dividido pela quantidade produzida. Repetindo, quantidade produzida, não é vendida, gente, é a quantidade produzida, que no nosso caso foram 12 unidades. 1.200 dividido por 12 unidades, eu vou chegar a um custo fixo unitário de R$100. E aí é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar 8 unidades e multiplicar por R$100. Essa é a diferença do custeio por absorção. O custo fixo só é absorvido no resultado a quantidade que foi vendida, que no nosso caso, 8 unidades, que vai gerar R$800 de custo fixo total, ok? Então, o CPV ele vai estar no valor de 3.040. 4.000 de receita operacional bruta menos CPV, eu vou chegar no lucro líquido do exercício no valor de 960. Por quê? 4.000
menos 2.240 menos 800, então eu vou estar com lucro de 960. Terminei a minha DRE pelo método de custeio por absorção, mas isso não significa dizer que acabou todo a minha análise, porque eu preciso saber como é que vai ficar o estoque após essa DRE pelo método de custeio por absorção. Porque se eu produzir 12 e vendi 8, eu fiquei com 4 unidades a 280 e 4 unidades a R$100. Mas por que 280 e R$100? Porque é a parcela do custo variável e do custo fixo. 4 unidades a 280 vai dar um custo variável de 1.120. É a parcela do que está no meu estoque do custo variável que eu gastei e da unidade que não foi vendida. Sempre vai ser assim, ok? 4 unidades a R$100 vai me dar 400, que é a parcela do custo fixo no meu balanço patrimonial, no meu estoque final. Então, o estoque final da minha empresa, ele vai ser a soma da parcela do custo variável mais do custo fixo. Então, 4 unidades ficaram no meu estoque final. E qual é o valor monetário dessas 4 unidades? Essas 4 unidades vai terminar o meu período com 1.520. Aí sim, eu termino o método de custeio por absorção e o seu respaldo no balanço patrimonial no meu estoque. Então, quando eu faço o método de custeio por absorção, vai impactar o meu estoque no balanço patrimonial, justamente pelas escolhas que eu fiz utilizando o método, certo? E agora a gente vai fazer o método de custeio variável. No primeiro exemplo da venda de 8 unidades, e aí a receita operacional também vai ser no valor de 4.000, nada muda. Aqui a gente vai mudar um pouquinho da estrutura, mas o custo variável continua a mesma coisa também, de 2.240. Por que a gente vai mudar? Aqui a gente não apura o CPV, porque a gente apura a margem de contribuição total. E aí, como é que eu acho a margem de contribuição total? Receita bruta de 4.000 menos o custo variável total e menos despesa variável total se tivesse. No nosso caso, vai dar 1.760. E agora eu venho com o custo fixo total. Esse custo fixo total, como eu já falei para vocês, é todo o custo fixo da empresa. Olha aí porque o governo não quer que a gente faça o custeio variável. Porque o método de custeio variável, vocês já viram que vai diminuir o resultado, olha, porque todo o custo foi atrelado ao resultado. Então significa dizer que lá no estoque eu não vou ter parcela de custo fixo. E aí, lá no absorção, que o lucro ficou com 960, o lucro do período no método de custeio variável vai ser 1.760 menos 1.200, a gente vai ter um lucro de R$560. E aí é que vocês já verificam, se eu tivesse que fazer imposto sobre o lucro, olha só, o imposto sobre o lucro do variável vai ser menor. Viana, como é que ficaria o estoque no balanço patrimonial após a DRE pelo método de custeio variável? Vamos lá. 4 unidades vezes 280, que é a parcela das unidades não vendidas, e a parcela do nosso custo variável, que vai dar os 1.120, igualzinho ao estoque apurado após a DRE pelo método de custeio por absorção, que representa a nossa parcela do custo variável. Diferentemente do custeio por absorção, a gente não tem nada de custo fixo. Por que, Viana, a gente não tem nada de custo fixo? Eu acho que você já entendeu a charada. Por que a gente não tem parcela de custo fixo no balanço patrimonial, no estoque após a DRE pelo método de custeio variável? Porque todo o custo é atrelado ao resultado. 1.200 ficou lá, bonitinho, ok? Então, o estoque total após o método de custeio variável, ele vai ser de 1.120, certo? E aí, quando vocês estiverem fazendo
alguma atividade falando sobre a comparação desses métodos e você que vai ter que apresentar isso, seria legal você fazer uma prova real. E essa prova real é comparar lucro do absorção e o lucro apurado no variável contra os seus estoques. Então vamos lá. O lucro no absorção foi de 960. Já o lucro no variável, ele foi de 560. Olha só, 960 para 560 é uma diferença de R$400. O estoque final pela absorção gerou 1.520. Já o estoque final pelo variável chegou no valor de 1.120, uma diferença também de 400. Então, pessoal, quando a diferença dos lucros forem iguais às diferenças do estoque, no nosso caso, lucro do absorção para o variável deu uma diferença de 400. Estoque, diferença de absorção para o variável no valor de 400. Quando essas diferenças são iguais, significa dizer que os nossos métodos estão conciliados, estão corretos, certo? Eu posso terminar a aula? Não, Viana, não pode não. Eu preciso fazer o segundo exemplo. Precisa mesmo? Precisa, mas eu não vou fazer não. Porque, pensa, se no método de custeio por absorção ele absorve de custo fixo somente aquilo que foi vendido, se toda a venda foi efetuada, ou seja, tudo que a gente produziu, 12 unidades, a gente vendeu 12 unidades nesse segundo exemplo, então nosso custo fixo total vai ser no absorção o mesmo no custeio variável. Então, quando você vende toda a sua capacidade produtiva, você não tem diferença na escolha dos métodos. Caraca, muito bom, né? Então, agora sim eu posso terminar a aula. Mas faz direitinho aí, comenta se tiver alguma dúvida, mostra aqui nos comentários qual foi o valor da receita total de vocês e qual foi o valor da mais contribuição, qual foi o valor do lucro dos dois métodos, ok? Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo e tchau!